Com aquela combinação irresistível de coco e chocolate, o bolo Prestígio é uma explosão de sabores e deixa qualquer um com água na boca. Ele é perfeito para você vender e faturar muito. Esse é o quarto vídeo do nosso especial Bolos de Feira e eu vou te ensinar a fazer um bolo Prestígio chocolatudo, super molhadinho e muito recheado, que faz o maior sucesso e, claro, não pode faltar no seu menu. Os clientes vão fazer fila para comprar uma fatia desse bolo. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e já deixa aquele like que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. E me conta aqui nos comentários qual o próximo sabor de bolo de feira que você quer ver por aqui. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos conteúdos. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar dicas valiosas sobre armazenamento, validade, que vão fazer toda a diferença na sua produção. Não se esqueça que as medidas dos ingredientes estão em gramas certinhas aqui embaixo na descrição do vídeo, logo embaixo do título, para você seguir e arrasar por aí. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Bom, agora vamos começar a montagem do nosso bolo de feira. Eu vou começar colocando aqui na panela uma xícara de água, 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Aqui eu estou usando chocolate 50% cacau, mas você pode usar o cacau em pó se preferir. Também vou adicionar 1,5 xícaras de leite integral e 1/4 da caixinha de leite condensado. Agora a gente vai misturar tudo e vamos levar para o fogo até ferver. Vou mexendo para desfazer todos os grãozinhos de chocolate. E assim que essa calda começar a ferver, que ela começar a fazer bolinhas aqui na panela, já está pronta. É só desligar, não precisa deixar ela levantar a fervura e a gente vai esperar ela esfriar para usar. Depois que a calda esfriar, a gente vai transferir para uma bisnaga. São 600 ml de calda no total e a gente vai separar por discos. Vamos usar 200 ml de calda em cada um dos discos de massa. Para esse bolo, a gente vai usar o nosso pão de ló de chocolate. Como você já sabe, o pão de ló é uma massa que tem um sabor mais delicado. Então, por isso que a gente precisa de uma calda bem saborosa para ficar tudo muito gostoso. Como eu disse, eu vou usar o nosso pão de ló de chocolate. Você já viu esse vídeo? Esse bolo foi feito na semana passada, foi congelado e descongelado essa semana para a gente fazer a montagem. E você pode ver que mesmo depois de congelado, ele continua perfeito. Uma textura incrível e super fofinho. Para rechear o nosso bolo, eu vou usar um recheio de coco, que é perfeito e super estruturado. Olha só que beleza! Eu também vou usar o nosso recheio cremoso de chocolate. Ele é muito gostoso, tem uma textura delicada, não é enjoativo nem doce demais e combina muito com o recheio de coco. A gente já tem os vídeos dos recheios e também da massa aqui no canal. Eu não vou fazer esse passo a passo de novo, que é para esse nosso conteúdo aqui não ficar muito extenso, mas vou deixar os links aqui embaixo desse vídeo para você assistir depois que a gente acabar o nosso bolo Prestígio. Agora vamos para a montagem. Para montar o nosso bolo, eu vou usar essa forma, que foi a forma que a gente usou para assar a massa mesmo. Eu vou forrar o fundo dessa forma com um saquinho plástico para ficar mais fácil da gente desenformar depois. Eu estou usando esses saquinhos de congelamento abertos e aí eu coloco um aqui no fundo nessa direção e outro saquinho na direção oposta. Eu coloquei também o recheio dentro da manga de confeitar com o bico perlê e agora a gente vai para a montagem mesmo. Então eu começo colocando dentro da forma o primeiro disco, rego com 200 ml de calda e venho aplicando uma camada do recheio de coco. Eu estou usando 1,5 receitas do recheio e eu deixei esse recheio descansar na geladeira de um dia para o outro. Se a gente colocar o recheio gelado no bolo, ele não adere à massa e aí na hora de cortar, a gente tem uma massa se separando totalmente do recheio. E aí eu vou aplicando até colocar todo o recheio no bolo. Depois de aplicar o recheio, eu gosto de espalhar com uma colher para ficar tudo bem nivelado.
E olha só que coisa mais linda, a textura do nosso recheio cremoso de coco. Agora que essa parte está pronta, eu venho com a próxima camada de massa, acerto o saquinho plástico, rego usando mais 200 ml de calda e a gente vem com o recheio de chocolate. E olha só o brilho e a cremosidade desse recheio, ele é perfeito. E me conta nos comentários, qual o próximo sabor você quer ver aqui no nosso especial de bolos de feira? Quem sabe ele não vem aqui pro canal, hein? E aí depois de aplicar tudo, eu nivelo o recheio com a colher. E agora eu venho com a última camada de massa. Eu vou colocar um pouquinho de calda aqui na parte interna. Posiciono a massa sobre o bolo. E agora eu venho pressionando levemente para o bolo ficar bem retinho e nivelado. E eu vou usar o restante da calda para regar esse disco. E você pode observar que eu estou usando aqui em cima a base do bolo. Ela é mais resistente e vai trazer mais segurança na hora que a gente for desenformar esse bolo. Agora que eu já coloquei toda a calda, vou cobrir o bolo com um saquinho. E isso é importante para manter a umidade do bolo e também para ele não absorver nenhum odor de dentro da geladeira. Para esse tipo de bolo, que precisa ser bem molhadinho, eu gosto muito de usar o pão de ló. Primeiro, porque ela é uma massa esponja que absorve muito bem os líquidos sem se desfazer. Segundo, porque ela tem um sabor bem levinho que deixa o nosso bolo muito delicado. E terceiro, porque ela tem um custo mais baixo, então ela é perfeita para vender nos bolos de feira. E olha que altura linda, nosso bolo chegou quase ao topo da forma. Agora a gente vai deixar esse bolo descansar antes de decorar. Você precisa deixar ele no freezer por pelo menos 3 horas ou na geladeira por 6 horas. Mas na verdade eu prefiro deixar esse bolo descansando de um dia para o outro para que ele fique bem estável e para a gente decorar. Enquanto isso, vamos fazer a caldinha para colocar por cima do bolo? A gente vai fazer uma ganache cremosa e um pouco mais econômica para colocar sobre as nossas fatias. Para ela, eu vou usar 150 gramas de chocolate. E agora eu vou levar esse chocolate para o micro-ondas para derreter. Mexo para desfazer todos os pedacinhos. Aqui eu estou usando chocolate meio amargo, mas você pode usar chocolate blend ou chocolate ao leite se você preferir. Agora que o chocolate está derretido, eu vou acrescentar 50 gramas de creme de leite. Também vou colocar aqui na ganache 20 gramas de manteiga ou de margarina. E essa manteiga ou margarina vão servir para acrescentar mais brilho para a nossa ganache. Vou mexendo para deixar tudo muito bem incorporado. E se você preferir, pode usar o mixer para deixar a ganache bem lisinha e bem brilhante. Pode mexer com mais vigor, porque a ganache é assim. Quanto mais a gente mexe, mais bonita ela fica. Depois de mexer bastante, a ganache ficou bem lisinha, bem brilhante. E aí eu vou adicionar 100 ml de água aos pouquinhos na ganache. Coloco um pouquinho, misturo. Adiciono o restante e vou mexendo até ficar tudo homogêneo. Eu gosto de mexer com fouet para não ficar nenhuma bolinha. E agora sim, nossa caldinha está pronta. Ela fica bem líquida mesmo, não se assuste. À medida que ela vai esfriando, vai ganhando textura. O ideal é que você faça essa caldinha com antecedência de um dia para o outro e deixe ela descansar. Agora que a caldinha está pronta, é só a gente transferir para a bisnaga. Eu gosto dessa ganache fluida, dessa ganache à base de água, porque ela tem uma excelente durabilidade. Ela dura até 15 dias se conservada na geladeira. E aí você pode fazer uma quantidade maior, porcionar e só ir retirando ali à medida que você for vendendo. Na geladeira, essa ganache vai ficar mais firme.
Mas não tem problema, é só você reaquecer no micro-ondas ou então deixar em temperatura ambiente por alguns minutinhos, que logo logo ela volta à textura normal, mais cremosa. Aí agora é só tampar a bisnaga e eu vou levar para a geladeira para acelerar um pouquinho o nosso processo. Para decorar o nosso bolo, a gente vai usar uma ganache de chantilly. Ela é muito fácil de fazer, tem um custo mais baixo e é super resistente. Aqui eu tenho 700 gramas de cobertura fracionada, estou usando meio amarga, mas você pode usar o leite ou até cobertura branca se quiser. Vou levar essa cobertura para o micro-ondas para derreter. E agora eu vou mexendo até a cobertura estar totalmente derretida. A cobertura já está derretida, mas ela está quente demais, precisa esperar ela esfriar um pouquinho. Ela precisa chegar a uma temperatura ali entre 37 e 38 graus, o mais próximo possível da temperatura ambiente. Então eu vou esperar um pouquinho ela esfriar para a gente ir para o próximo passo. A nossa cobertura já esfriou e eu vou adicionar aqui 245 gramas de chantilly, também em temperatura ambiente. Coloco o chantilly e vou misturar muito bem. Eu estou te passando as medidas em gramas porque as ganaches precisam ter precisão. Se a gente colocar as medidas erradas, ela não chega à textura correta. E aqui é importante que os dois ingredientes estejam em temperatura ambiente, certo? Se você colocar o chantilly gelado no chocolate aquecido, a ganache vai talhar. E se o chantilly estiver gelado, não tem problema. Você pode levar para o micro-ondas para aquecer. A gente vai misturando. E à medida que essa ganache vai descansando, vai esfriando, ela vai ganhando mais textura, vai ficando um pouco mais firme. Olha só a textura dela. Depois de descansar por 6 horas na geladeira, o bolo está prontinho para ser decorado. Eu vou retirar o saquinho aqui de cima e a gente vai desenformar. Eu vou passar um pouquinho de ganache aqui no prato só para a gente colar o bolo nele. Assim a gente não corre o risco desse bolo deslizar durante o transporte. Agora eu vou colocar o prato aqui sobre o bolo e a gente vai virar. E agora é só retirar a nossa forma. Retira o saquinho plástico. Olha que lindeza a montagem desse bolo. As fatias ficam super definidas, ele fica muito bem estruturado. Olha só que belezinha. Eu deixei a ganache descansando enquanto desenformava o bolo e olha só a diferença que a gente já tem na textura dela. Ela tá muito mais cremosa, perfeita para a gente trabalhar agora. Agora vamos decorar? Eu vou passar uma pré-camada de ganache nesse bolo, que é uma camada bem fininha mesmo, só para a gente esconder qualquer imperfeição que possa ter por aqui. E agora que eu já passei em todo o topo, a gente vai para as laterais do bolo. Pré-camada pronta, e você pode observar que foi uma camada bem fininha de ganache mesmo. É só para ficar mais fácil para a gente fazer a decoração desse bolo. Coloquei a ganache na manga de confeitar e eu vou usar o bico serra para aplicar essa ganache no bolo. Mas eu vou virar esse bico ao contrário, a gente vai usar a parte lisa para fora. Eu encosto o bico de confeitar no bolo, aperto a manga mantendo a pressão e vou girando para colocar a mesma quantidade de ganache em todo o bolo. Eu estou usando esse bico porque eu quero uma camada bem fininha de ganache nesse bolo. Como a gente está fazendo um bolo de feira, ele não precisa ter uma camada muito grossa de cobertura, porque o que mais interessa, o que mais importa nesse bolo é a massa e o recheio. Depois de aplicar nas laterais, eu vou aplicar também no topo do bolo. E eu gosto muito de usar o bico serra para aplicar a ganache, porque ele já deixa o bolo bem nivelado, facilita muito o nosso alisamento. Agora que eu já apliquei a ganache, vou começar o alisamento pelo topo. Coloco essa espátula, que é uma espátula de cortar bolo mesmo aqui por cima, inclino levemente e vou girando a bailarina. Acerto aqui no centro para ficar tudo bem lisinho. E se faltar ganache em algum local, como esses daqui,
a gente vem repondo com um pouquinho para cobrir os buracos. Vou acertando tudo até ficar bem lisinho. E se você quiser, pode fazer aquele acabamento de espiral aqui no topo. É só posicionar a espátula e ir girando o bolo. Depois de finalizar o topo, a gente vai para as laterais. Eu vou usar uma espátula de alisamento para isso. Eu encosto essa espátula na lateral do bolo e agora a gente vai girando a bailarina. E aí o processo é o mesmo. Onde a gente observar que tem buraquinhos, como aqui nas laterais, a gente vai preenchendo eles novamente com mais ganache. E aí é só alisar novamente. Agora que o bolo já está coberto pela ganache, vamos para a decoração. Eu vou colocar um pouquinho de coco ralado aqui na base do bolo para ele ficar bem bonito. Eu coloco o coco aqui com a colher e com a própria colher eu vou empurrando ele para cima. Só precisa fazer esse processo antes que a ganache já esteja seca. Olha só como a lateral do bolo fica bonita e super delicada. Agora que a gente já finalizou essa parte da decoração, vamos marcar as fatias com o marcador. Eu estou usando o marcador de 12 fatias, mas você pode usar o marcador que você preferir. Eu centralizo o marcador aqui sobre o bolo e dou uma leve pressionada só para a gente deixar as fatias marcadas. Marcar as fatias facilita muito o trabalho durante o período da venda. Assim a gente vai ter fatias iguais, muito mais fáceis de cortar. Para finalizar, eu vou fazer uma rosetinha de ganache por cima de cada fatia. E vou decorar cada rosetinha com um pedaço de chocolate Prestígio. O nosso bolo tá pronto e olha só que coisa mais linda! Se você quiser, pode decorar essa parte central com raspas de chocolate também, que fica lindo. Olha que coisa mais perfeita! Para cortar, eu vou seguir as marcações e olha só como essa ganache é super macia. E que o nosso bolo é lindo por fora, a gente já sabe, né? Agora eu vou te mostrar também como ele ficou lindo por dentro. Olha como as fatias ficam definidas, as camadas de recheio ficam bem aparentes e estruturadas e a massa fica super molhadinha. Esse bolo é muito fácil de fazer e mais fácil ainda de vender. O bolo Prestígio é fantástico, ele desmancha na boca. A combinação de coco com chocolate é super tradicional e agrada todo mundo. Para embalar o nosso bolo, a gente vai usar a hamburguera número 2. E aí é só cortar a fatia e transferir para a hamburguera. E para deixar tudo ainda mais gostoso, eu vou colocar a caldinha de chocolate cremoso que derrete na boca por cima do bolo. Olha só o brilho da nossa caldinha. Fala sério, tem como resistir a uma delícia de bolo desses? Quer facilitar ainda mais a sua produção? Os materiais que eu usei nessa e em outras receitas estão aqui embaixo na descrição. É só clicar nos links e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para que a gente traga receitas ainda mais incríveis. Me conta nos comentários que bolos de feira você quer ver aqui no canal, hein? A validade desse bolo é de até 5 dias, ou seja, você pode programar a sua produção e fazer esse bolo com antecedência. Os bolos de feira são bolos para a gente consumir bem geladinhos mesmo. Então eu indico que você deixe esse bolo no congelador por algumas horas antes de expor. Leva ele para a feira quase congelado mesmo, porque assim esse bolo vai conservar mais geladinho por mais tempo. Como ele é um bolo muito molhado, ao chegar à temperatura ambiente ele vai perdendo um pouquinho de estrutura, vai ficando um pouco mais molinho, pode até desabar um pedacinho. Não se assuste, é assim mesmo, tá? Esse bolo me rendeu 12 fatias. Você pode fazer com 12 fatias ou com 10 fatias um pouco maiores, como você preferir.
Eu deixei as informações de preço de custo e também sugestão de preço de venda aqui embaixo na legenda, mas é importantíssimo que você calcule o seu preço de acordo com o custo dos insumos aí na sua região. E você não precisa vender só em feira não, tá? Pode vender no delivery, pode montar uma mesa em parques, praças, avenidas ou até mesmo na frente da sua casa, que eu te garanto que você vai vender muito. Faz esse bolo aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo prestígio? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de bolos super recheados, deliciosos, que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te espero no próximo vídeo, combinado? Um grande beijo e até mais!